Você já imaginou ser sequestrado e acorrentado, jogado em caixas ou gaiolas e ser exportado para grandes campos de produção para servir de mão de obra ou de força-tarefa de produção nos grandes campos agrícolas, ou até servir de instrumento ou objetos de satisfação sexual de alguns senhorios? Vamos espelhar o capítulo sombrio que muitos compêndios e enciclopédias não contam ou negligenciam: o abuso excessivo de escravos por mulheres brancas. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao África Sem Máscara. Aqui abordamos assuntos relacionados à África sem censura. Se ainda não é inscrito, já se inscreva e ative o sino de notificações para ser notificado assim que lançarmos um novo vídeo. A história da escravidão é um doloroso lembrete da capacidade da humanidade para a crueldade e opressão. Desde os primeiros dias da América colonial até o período antebellum, a escravidão estava profundamente enraizada na sociedade. Africanos escravizados e seus descendentes foram submetidos a trabalho forçado, punições físicas e várias formas de degradação. O termo antebellum deriva do latim, onde ante significa antes e bellum significa guerra. No contexto da história americana, a era antebellum refere-se ao período antes da Guerra Civil Americana. Especificamente, abrange os anos que vão do final do século XVIII, após a Guerra de 1812, até o início da Guerra Civil em 1861. A era antebellum é comumente usada para descrever esse período, pois captura as distintas características sociais, econômicas e políticas da época. Foi um período de crescimento e transformação significativos nos Estados Unidos, marcado pela industrialização, expansão para o oeste e debates sobre a escravidão. A escravidão desempenhou um papel central na cultura do Sul antebellum. Durante essa era, intelectuais e líderes do Sul gradualmente mudaram a percepção da escravidão de um sistema embaraçoso e temporário para uma defesa da escravidão como algo positivo. A crítica à escravidão foi reprimida por esses líderes, e a demanda por trabalho escravo, juntamente com a proibição dos Estados Unidos de importar mais escravos da África, elevou os preços dos escravos, tornando a venda de escravos do Sul para o Sul e o Oeste lucrativa, para fazendas menores em áreas mais antigas. Na era antebellum, a nação lidou com questões como os direitos dos estados, a expansão da escravidão para novos territórios e as tensões entre o norte e o sul. Esses fatores contribuíram para o posterior surgimento da Guerra Civil, que teve um impacto profundo e duradouro no país. Mas aqui está um aspecto menos conhecido dessa história. Enquanto a desumanização e o maltratamento dos escravos estão bem documentados, o abuso sofrido pelos escravos negros do sexo masculino nas mãos de mulheres brancas da elite é uma narrativa que muitas vezes foi negligenciada. Essas mulheres pertenciam à classe dos plantadores, focada na produção de culturas comerciais, como algodão, tabaco e arroz, e dependiam muito do trabalho escravo para manter suas fazendas. Embora suas fazendas fossem frequentemente pequenas e médias, com poucos escravos, os grandes proprietários de plantações, muitas vezes refletidos no número de escravos que possuíam, gozavam de considerável prestígio e poder político durante a era antebellum. O abuso sofrido pelos escravos negros do sexo masculino às mãos de mulheres brancas da elite é uma faceta intrigante e dolorosa dessa história. Revela uma dimensão que muitas vezes foi negligenciada ou deliberadamente silenciada. Confrontar essa realidade dolorosa é desafiar as narrativas convencionais em torno da escravidão e aprofundar nossa compreensão das complexas dinâmicas de poder em jogo. Reconhecer essas injustiças históricas é um passo importante para construir um futuro mais inclusivo e equitativo. Esperamos que este vídeo tenha arremessado luz sobre uma parte obscura da história e inspire uma reflexão mais profunda. Obrigado por se juntar a nós.